Então, voltando lá para aquela época que era 6 meses. Então, você precisa ter uma entrada. Você precisava ter uma boa entrada para poder comprar o carro. E você ia trocando, pagava, né? Prestação. O ideal era que sempre que a prestação ela nunca ultrapasse. Não a prestação, as suas dívidas nunca ultrapassem 30% do seu salário, do seu rendimento, do Ah, que você tem como receita. Mas a gente sabe é. que o brasileiro, dá para pagar. E o que mais a gente ouvia era isso, dá para pagar. E o dá para pagar começou a ter um problema muito sério. Uhum. E aí, agora eu vou começar a entrar nas suas reflexões, Pedro. O que aconteceu? A gente tinha um diretor que era um cara extremamente visionário na época, e ele falou assim: bom, a gente tem um problema que é o quê? Quando você tem pouca entrada, o risco aumenta, você não consegue trabalhar com uma taxa de juros que seja um pouco mais acessível. Então vamos fazer o seguinte: vamos criar uma ferramenta que se chama retorno. O que é isso? É um comissionamento que eu precisaria dar R$ 2.000 para provar meu crédito. Mas eu não tenho 2.000, eu tenho 1.500. Mas com esse retorno que seria que era uma comissão para o lojista, ele ganharia por financiar o valor X, tá? 2%. Opa. Então, na verdade, era para o quê? Para fazer uma composição para compor a entrada. Tudo bem, eu recebo lá e depois o banco vai me pagar tanto, ficou bacana. Óbvio que não tem almoço grátis. Então, esse valor estava onde? Embutido na parcela que o cliente ia pagar, certo? Então, estou colocando lá 2% a mais no crédito no crédito que eu estou concedendo para o Heitor, por exemplo. Uhum. Tá? E aí começou a ter um problema sério. Porque no Brasil, né, tudo se desvirtua. De 2% passou para 4%, passou para 6%, passou para 8%, passou para 10%, 12% chegou a 17%. Mas isso é o que tá hoje, 17 ou não? Não, não, hoje não. Aí o que acontece? Aí o cara chegava, eu Hum. quero pagar à vista. Não, eu não quero vender à vista. Como você não quer vender à vista? Por quê? Oxi. Porque se eu vendesse financiado, eu ganhava o valor do carro mais 10, 12, 17% do banco. Hum. Olha que maluco que era isso. E aí começou a ter o quê? Desvirtuar a função do crédito. Tinha operação que o revendedor ele ganhava mais no retorno financeiro do que na operação em si, no que na compra e na venda. Uhum. O negócio Tá. era surreal. E aí começou a acontecer o quê? Você ia comprar o carro e eles começavam a embutir o quê? Essas taxas mais altas em você. Então ele fazia aquele famoso jogo de números. Então assim, o cara financiava, quanto mais ele financiasse, melhor era. Então aí para o revendedor era ótimo que eu financiasse 80, 90, 100% do Sim. valor do carro. Por quê? Porque eu estava ganhando 10% no mínimo do valor do financiamento. E é um lado obscuro, a gente nunca sabe disso. Total, total. Outra coisa que o banco cobrou durante anos, taxa de abertura de crédito, que era o famoso TAC, que hoje existe, tá? Tá fantasiado hoje ele tá fantasiadinho. E isso o Ministério Público começou. Porque imagina o seguinte: quem são as maiores financeiras? São ligadas aos bancos, Uhum. aos grandes bancos, principalmente. Eu sou correntista do banco X. Eu estou fazendo um financiamento no banco X. Eu preciso pagar a taxa de abertura de crédito, sendo que eu sou cliente do banco. Ou seja, mais uma, mais uma taxa em cima, totalmente descabida. E essa taxa ela era 1.000, R$ 2.000, R$ 1.500. Olha que Uhum. maluco. E aí os bancos começaram a fazer acordos comerciais com os grandes clientes, com os grandes revendedores, aonde às vezes ele dava um pedaço do TAC. Ó, eu cobro 2.000 para abrir o crédito do Everton, mas eu vou devolver 500 para você. Olha que maluco Hum. isso. Mas aquela comissão que eu vou ganhar no final lá de 12%,
Ah, eu tenho gordura na minha taxa, eu posso te dar mais 1% de tudo aquilo que você financiar comigo. Tudo é compartilhado, tudo é para alguém ganhar e o Tudo. usuário final que se lasca. Então isso era um negócio assim absurdo. Só que o que aconteceu? Ele chegou a um ponto que era insustentável para todo mundo. Por quê? Porque o banco, olha, o negócio deixou de ser interessante para o banco. Uhum, Por quê? Imagina o seguinte: eu financiei 100% de um carro. certo. Ah, eu tenho a garantia real. Ok. Só que eu te dei dinheiro, você revendedor, entreguei o carro para o cliente e eu não tenho nada. Eu, banco, não tenho nada. Eu Uhum. te paguei comissão, eu te paguei acordo e te devolvi uma parte do meu TAC. Maria. Se o cliente não me paga, quem está com prejuízo? É. Ah, mas o banco não analisa assim. O banco analisa a operação no volume. E se você analisar a operação por operação, você vai ver que muitas delas dão prejuízo. Por quê? Porque não é simplesmente eu vou lá e pego o carro. Eu tenho que acionar o jurídico, entrar com processo. Uhum. Processo no Brasil, vocês sabem que é extremamente complicado e extremamente lento. Eu vou pagar advogado, eu vou pagar custas judiciais, eu vou ter que vender esse carro no leilão. Quem compra carro no leilão vai comprar o carro sempre depreciado. Uhum. Então, olha a complexidade do negócio. Nossa Aí chegou senhora. uma hora que o banco pegou e falou: parei. Só que por que não parou antes? Porque o banco A falava em tirar, o banco C falava: não, eu vou manter, porque eu quero fazer share. Eu quero aumentar aqui a minha participação de mercado, eu quero aumentar a minha fatia do bolo. Só que isso foi tomando uma proporção que chegou uma hora, estava doendo para todo mundo. Aí os bancos falaram, parou. Então aí começou a reduzir. Aí cortou o 17, o 12, o 10, foi diminuindo, 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 até que chegou hoje num patamar que hoje ainda existe, mas muito menor. Hoje, Entendi. hoje gira a média de 3%, talvez 4%, dependendo do grupo. Mas aí vamos falar então depois para o lado do cliente, né, do consumidor, como é que ele se protege dessas É, coisas.